promotor de justiça Antônio Carlos Osório Nunes apresenta ações em parceria entre o Ministério Público e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. São cursos online e presenciais para educadores que trazem temas como ética e direitos humanos, além de reflexões com fundamentos da justiça restaurativa. Bom, em primeiro lugar, eu estou pensando aqui, né? Eu já fui professor primário, e naquele tempo, eu acho que hoje nem tem professor primário mais homem, né? Naquele tempo tem. Opa, bom, estamos ocupando o nosso espaço, porque eu era de um tempo que o magistério tinha 5 salas com mulheres e 4 homens, 200 mulheres e 4 homens. E eu me sentia um peixe fora do aquário, mas eu era de família muito humilde, sou ainda, né? E a única opção que eu tinha na minha cidade era fazer o curso de magistério. E eu acho que Deus me iluminou ao fazer esse curso, porque o magistério, o professor, ele tem um poder transformador muito grande. E eu só descobri isso depois que eu fui para o Ministério Público. Eu já estou como promotor há quase 18 anos, e eu acreditava que, saindo do Ministério Público, eu ia ser mais multiplicador, e foi um ledo engano, né? O professor, ele tem um papel multiplicador muito grande. Tem até uma frasezinha de um americano, Henry Adams, que diz o seguinte: o professor se liga à eternidade, ele nunca sabe quando cessam os seus efeitos. E eu gostei muito dessa frase, porque é bem isso mesmo, né? O professor, as ações dele são para o futuro, e são ações muito, às vezes invisíveis naquele momento, mas depois os frutos são muito grandes. Eu trabalhei em algumas comunidades muito pobres, mas numa delas, só que fazendo um comentário, né? Numa delas, em 82, a gente fazia muitos trabalhos comunitários, fim de semana, a gente catava lixo para fazer reciclagem. Naquele tempo que a gente nem pensava em reciclagem, a gente fazia horta comunitária. A nossa horta ficou famosa, foi até matéria de jornal, né, da Folha de São Paulo, que fez uma matéria sobre o nosso trabalho. Não era um trabalho nosso, era um trabalho da comunidade, né? E hoje eu vou nessa comunidade, que é a comunidade de Pissinguaba, Ubatuba, que é uma praia maravilhosa, linda, é um lugar fantástico. E eu vejo os meus ex-alunos daquele tempo, que hoje são líderes comunitários. Um é presidente da Sociedade de Amigos de Bairro, o outro foi isso, o outro foi aquilo. Você fala, meu Deus, né? Em menos de 30 anos, quanta coisa esses jovens já não estão transformando e não estão multiplicando para os seus filhos, né? Então, esse poder transformador que o professor tem é algo realmente muito, muito fantástico. Bem, falar um pouco de violência, acho que eu nem quero falar de violência, eu quero falar de paz, eu acho que isso tem que ser o enfoque. Mas a gente tem que pensar um pouquinho sobre o problema, e eu acho que é um problema que demanda múltiplos olhares e talvez dificuldades até para entender, né? Eu no Ministério Público, muitos anos trabalhando com violência e trabalhando lá na ponta da linha, né? Porque o professor ainda tem a opção de trabalhar no preventivo, mas a gente trabalhava, como a gente diz na promotoria, enxugando gelo. E a violência, ela tem... enfim, a nossa sociedade é uma sociedade que se transformou muito rapidamente, né? A gente pensar que há 60 anos atrás nós tínhamos 80% da população morando na zona rural, né? Vendo o sol nascer, vendo a noite, pescando um lambari no riozinho, sentindo a natureza, vivendo em comunidade, né? Aquela família bonitinha, papai, mamãe, tios, vasinho de violeta na janela, né? Aquela coisa bacaninha. E a escola, naquela época, era o retrato da família. Você olhava a escola, você enxergava ali a família, né? Aquela família organizada, aquele vínculo social forte. E hoje nós temos exatamente o contrário, né? Nós temos 80% da população morando na zona urbana, em grandes conglomerados urbanos, e isso é um problema, né? A gente pega a minha região do Vale do Paraíba, eu sou de Taubaté, nós temos as cidades bastante inchadas, né? E esse povo que foi da roça para essa cidade, muito rapidamente,
sem estruturas, né? E perdendo aquele vínculo, né? Aquele vínculo comunitário que antes existia ali naquela comunidade, né? Se perdendo nesse novo universo, né? Não podemos esquecer que a família, nossa família, dentro desse contexto de evolução, também mudou muito, né? A família nuclear, hoje, 1/3 das famílias não possui o pai morando em casa, né? Sem contar que mãe trabalha fora e deixa os filhos sozinhos, sob os cuidados de outros, enfim. Não podemos esquecer também que passamos por um regime militar. Saímos dele há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, perto de uma história, né? Menos que uma geração aí, nós tivemos um regime militar, e menos de uma geração estamos trabalhando com as consequências desse regime. E no regime militar, estava vendo vocês falar aí, regime militar é poder sobre, né? É poder, é hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e nas escolas o regime é também hierárquico. Tudo na sociedade funciona hierarquicamente, porque é uma sociedade que tem respeito, e o respeito vem pelo medo, né, do poder. E quando você não pensa em poder sobre, mas pensa em poder para, né, poder com, você pensa em democratização das relações, né? Poder sobre, as relações são verticalizadas, são impostas. Mas já no poder compartilhado, no poder para, as relações são democráticas, e a democracia, ela implica numa emergência de conflitos. Em qualquer relação democrática tem conflito. Isso a gente vê em casa. Se a gente chega para o filho e fala, olha, você cala a boca e faz o que eu mando, porque senão eu te dou uma porrada, ele vai ficar quieto, mas porque ele tem medo de você. Agora, se você constrói essa relação com o seu filho no diálogo, através do diálogo, e não da palmadinha, tá? Porque palmadinha é violência, e a gente sempre tem que pensar que uma relação democrática é uma relação, jamais pode ter violência, qualquer que seja a violência, ela tem que ser uma relação de diálogo. Então, quando você vai discutir com o seu filho no poder para, né, olha, eu sou mais velho, eu tenho mais experiência que você, eu estou dizendo isso não é bom para você, a relação é mais conflituosa, ou talvez o conflito seja igual, mas a solução do conflito seja um pouco diferente. E no regime militar isso é muito sentido. Nós aqui, boa parte das pessoas que estão aqui, passaram pelo regime militar, que é um regime que você tem medo de sair para a rua. Então, já é mais difícil de ver conflitos. Eu tive no Vietnã. O Vietnã é um país comunista, só para contar uma passagemzinha. E difícil de entrar no Vietnã, embora seja um país comunista apenas no papel, porque eles têm bastante shopping, consumo. E lá tem uma visitação ao túmulo do Ho Chi Minh, que é um herói nacional, um herói da Revolução Comunista. E era maravilhoso ver aquela criançadinha, tudo com os olhinhos puxadinhos, visitar o túmulo do Ho Chi Minh, todo mundo certinho, bonitinho, aquela coisa vermelhinha, tal, todo mundo com roupa vermelha. Mas por quê? Porque o regime é totalitário. Então, você não pode ter indisciplina, você não pode ter violência, você não pode ter... Violência não, mas aí você não pode ter indisciplina, porque a relação de poder é um poder sobre. Muito bem. Nós tivemos também, nós vivemos numa sociedade de consumo, uma sociedade bastante com perdedores e ganhadores, né? A sociedade de consumo, ela gera bastante isso. Então, eu às vezes não conseguia entender por que um jovem, por exemplo, subtraía um tênis, por exemplo. Subtraía um tênis, mas por quê? Você precisava do tênis, né? E eu fui promotor da infância há muito tempo, sou agora novamente promotor da infância. Mas por que você subtraía um tênis? Porque o tênis é de marca. Mas você estava precisando de um tênis? Não, eu queria ter um tênis e subtrair o tênis. Então, a gente percebe que a sociedade de consumo também implica enfim. Mas, de qualquer forma, são várias questões, né? A gente passaria aqui vários dias discutindo sobre violência e não chegaríamos a um consenso. Por quê? Porque realmente é um tema multicausal, complexo, que demandaria muitos olhares. Mas eu entendo que dá para a gente pensar em como enfrentar a violência, né? Como podemos criar uma cultura de paz, uma cultura de enfrentamento à violência.
Felizmente, a gente já tem sentido isso. Eu sou muito animado, eu sou muito otimista, acho que eu vou morrer otimista, porque a minha esposa fala que eu sou poliana às vezes, mas eu acredito tanto no ser humano e nas soluções que ele dá para os próprios problemas, né? Há 25 anos atrás, eu lembro que a gente fazia horta comunitária e as pessoas começavam a pensar em meio ambiente. Hoje, meio ambiente está na boca das crianças, todo mundo tem a noção de meio ambiente, de proteção, de reciclagem, educação ambiental e faz parte enfim, de qualquer agenda aí, de qualquer ONG, de qualquer município, de qualquer instituição que trabalhe com isso, a questão da educação, do trabalho e tal. E as crianças começaram a ensinar os adultos que jogar lixo na rua é feio, e as coisas melhoraram muito, não estão ainda bem, mas melhoraram muito. Eu tenho sentido mais ou menos algo parecido com a questão da violência. Eu tenho sentido que as pessoas estão cada vez mais refletindo sobre o problema, não só a questão da violência, mas a questão da cidadania, né? O sujeito que estacionou no lugar do outro, o sujeito que estacionou no lugar do idoso. Então, eu tenho percebido uma evolução nesse processo, e isso acho que é bastante alentador e alvissareiro, é bastante animador para todos nós, porque essa é a sociedade que nós vamos construir para os nossos filhos, né? Uma sociedade menos violenta. Então, acho que esse é o grande desafio que todos nós aqui, que somos transformadores, né, que somos agentes dessa possibilidade de transformação, nós temos essa tarefa, né, de nos rebelarmos contra essa violência gratuita que às vezes a gente tem, né, como aquela questão aquele caso envolvendo o jornalista no Rio que foi assassinado mesmo estando com um colete, né? Enfim, são questões para as quais nós estamos enfrentando. No Ministério Público, vocês não têm ideia como a gente já enfrenta isso há muito tempo. Eu pertencia a um grupo de combate ao crime organizado, porque eu acreditava muito que a gente ia, combatendo o crime organizado, a gente ia diminuir a violência. O crime organizado, ele é um potencial gerador de violência, seja na sociedade, seja nas escolas. Mas foi um engano, porque, na verdade, são várias ações que fazem um todo. A gente precisa atuar em rede. Eu vi a Mônica falando aqui, da rede, né? Tem até um provérbio africano, que eu gosto muito, que várias teias de aranha seguram um leão. E assim, se a gente começar a fazer parcerias, começar a nos unirmos, dar as mãos, a gente vai conseguir enfrentar esses problemas. A gente achava que no Ministério Público, vamos enfrentar o crime organizado. Depois a gente percebeu que até o combate ao crime precisa de rede, você precisa de um grupo de pessoas, de instituições para enfrentar determinados setores do crime organizado. Bem, mas vamos voltar à nossa reflexão aqui. Aí vem o professor, e a gente está falando nós ponderamos algumas causas externas à escola, mas a escola também, de uma certa forma, produz, eu não vou dizer produz violência, mas ela contribui, né? Nós temos aí o professor que precisa ganhar melhor, para ele ficar mais motivado, cabeça mais erguida, com autoestima melhor, para ele poder trabalhar melhor. Nós temos currículos ainda muito descontextualizados, né? Nós estamos ainda falando de giz e lousa, enquanto que hoje a gente já percebe que existem novas ferramentas, né? No mundo hoje muito digitalizado, com nativos digitais o tempo todo. A gente trabalha com jovens que só entendem a linguagem da internet. Acho que isso também contribui para a violência, porque ele só consegue enxergar aquele mundo, e numa sociedade de informação, você precisa de informação, todo mundo ávido por informação, você ávido por comunicar com todo mundo, você fala com alguém que está no Japão, mas não fala com o seu vizinho, não dá bom dia para o seu vizinho. Então, aquela ideia de comunidade, aquele senso de comunidade, ele tem que ser resgatado. E aí, a gente, pensando na questão da escola, né, a escola ainda tem alguns problemas que precisam ser sanados. Eu acho que isso a Secretaria tem feito trabalhos, aliás, vocês que estão aqui são frutos dessa iniciativa de tornar a escola um espaço como tem que ser, espaço de paz. A escola não pode ser espaço de guerra, né, de violência. Mas a gente tem percebido o seguinte: bom, então são vários fatores que geram a violência. E aí o professor fala, e daí? O
que eu tenho com isso? Eu fui preparado para dar aula, e não preparado para ser psicólogo ou para apagar incêndio na escola, resolver apartar briga. E daí, o que eu tenho a ver com esse problema? Se a gente pensar bem, aquela escola que nós tínhamos lá antigamente, que era o retrato da família, era uma escola que a mesma comunidade que tinha, aquele grupo ali que tinha, ia para a escola era uma escola bastante pacífica. Por quê? Porque havia um vínculo comunitário muito forte. Esse vínculo foi se perdendo. A família, que mudou muito, também não consegue, embora seja, e eu sempre acho que a família será um centro irradiador de valores, a família é um polo irradiador de valores, mas, de uma certa forma, a família não tem conseguido passar isso. Aquela comunidade ali que vivia, né, onde o vizinho cuidava do filho do outro, né, e todos nós aqui passamos por experiências parecidas, né? Oh, não vá para o Rio, porque se você for para o Rio, vou contar para sua mãe. Quer dizer, havia uma comunidade unida e todo mundo cuidava de todo mundo. Bom, isso hoje existe em algumas cidades, em cidades menores, né? Mas a gente pensando em cidades grandes, cidades que incharam muito, a gente percebeu um pouco da fragmentação desse vínculo comunitário. A família não tem conseguido passar adequadamente esses valores que seriam ideais, valores de convivência democrática, valores as virtudes, enfim. A igreja que antes passava também não tem conseguido esse alcance devido. E aí a gente fala, bom, sobrou um pouco para a escola, né? É claro que o professor não gosta muito disso, mas a escola acabou tendo que ser a protagonista também desse cuidado, a protagonista desse pensar a relação aluno, escola, comunidade. E a escola como centro irradiador de valores. Essas competências não cognitivas, a questão da autoestima, questão da trabalho em grupo, inteligência emocional, cooperativismo, protagonismo juvenil, essas competências chamadas não cognitivas, o professor não está mesmo muito adaptado, mas esse é o papel da escola. Não sou eu que estou dizendo. Os parâmetros curriculares nacionais já o dizem há muito tempo. Olha, quando falou lá da ética, da pluralidade, olha, nós temos que fazer uma escola mais democrática, nós temos que trabalhar esses valores, isso já há 14 anos, 15 anos. Então, a escola, embora o professor ainda não esteja... claro que a gente fala de professor, mas o professor ele sempre está bem preparado, tá, gente? Quem foi professor, quem militou em sala de aula, sabe que o professor é tudo um pouco. O professor sabe fazer de tudo um pouco, ele é um bom... ele é mediador, ele é psicólogo, ele é pai, ele cuida bem. Mas talvez ele precise se motivar mais para o resgate desse papel da escola enquanto protagonista para criar, a partir da escola, essa nova comunidade que a gente pensa para o futuro. Tá? Bom, se a comunidade não está conseguindo por si só, se a família não está conseguindo por si só, a escola pode ajudar nesse processo. A escola pode, a partir dela, criar aí um polo, né, irradiador desses papéis, desses valores, desse vínculo social fragmentado ou até mesmo perdido, né? E muitas vezes perdido por conta de medo. Nós temos aí uma cultura de medo que impede as pessoas de saírem na rua, mas nós temos uma violência real. Então, eu acho que a escola pode ser esse polo de irradiador da violência e de um polo de intolerância com essa cultura de violência. Bom, feita essa introdução, nós, já há algum tempo, o Ministério Público do Estado de São Paulo tem feito parcerias com outras entidades, com outras secretarias, para essa ação conjunta no enfrentamento ou nas discussões desses problemas comuns que afetam as instituições. Seja na questão do meio ambiente, seja na questão da saúde, né? Seja na questão da infância e juventude. Há muito tempo o Ministério Público tem feito parcerias. E nós
fomos motivados, o Procurador-Geral, o Dr. Grela, desde o início, ele queria fazer uma parceria já com o meu colega Luiz Antônio Miguel, que trabalha comigo lá no Centro de Apoio Civil de Tutela Coletiva, na área da educação. A gente trabalha na área da educação voltado para inúmeros problemas envolvendo a educação inclusiva, transporte escolar, acessibilidade nas escolas, evasão escolar, violência escolar, entre outros problemas. E a gente trabalha dentro do que o Ministério Público, no que cabe ao Ministério Público fazer dentro dessa área da educação. E essa parceria, ela não está só em São Paulo. Nesse mês, no início desse mês, nós tivemos um encontro em Brasília, terceiro encontro do Ministério Público e do MEC. Então, o MEC inclusive tem um acordo de cooperação com o MEC para, enfim, discussão e trabalhos conjuntos nessas áreas complexas que envolvem ações conjuntas ou que demandam reflexões conjuntas. Por conta disso, nós fizemos algumas tratativas. O Felipe, sempre muito atencioso, e o secretário da Educação ávido, aflito para tentar uma parceria em busca de enfrentamento. Nós temos escolas aqui em São Paulo que professor, às vezes, falta professor por conta da questão da violência. Isso foi dito pelo próprio secretário. E como fazer? Olha, precisamos do apoio do Ministério Público. Então, por conta de tudo isso, nós fizemos estamos construindo algumas parcerias. Evidentemente que essas parcerias não vão se restringir ao Ministério Público, Secretaria de Educação. Evidentemente que a gente vai precisar de mais atores. A Mônica mesmo disse aqui que, para você trabalhar conjuntamente esses problemas, você precisa de ações de várias pessoas, de vários órgãos. Mas nós demos um pontapé inicial e nós vamos trabalhar em algumas linhas de atuação. Uma delas, nós vamos fazer um curso à distância, e aí disponível para educadores em geral do Estado. Será feito aqui nessa escola? A plataforma é daqui. A plataforma é aqui. Nós vamos fazer um curso à distância de introdução ao Estatuto da Criança e do Adolescente, um curso de 30 horas. Esse curso de introdução ao direito da criança e do adolescente será feito pelo Ministério... Obrigado. Será organizado pelo Ministério Público. Nós temos Ministério Público e Secretaria de Educação, tá? Mas nós temos promotores. Por exemplo, o ECA foi feito por alguns promotores. Então, nós temos promotores que ajudaram a construir o ECA, que poderão nos passar a história do ECA mesmo, a história o que foi o ECA, a evolução dos direitos humanos. Se a gente for olhar na história dos direitos humanos, a evolução dos direitos humanos é sempre de inclusão, né? Nós tivemos aí a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta... depois chegou a vez das crianças e adolescentes. Agora, recentemente, tivemos a Convenção das Nações Unidas para as Pessoas Portadoras de Deficiência, em 2006. Então, a luta de inclusão. Qual foi o processo histórico que levou essa luta pela dignidade e atenção à criança e ao adolescente? Então, nós vamos pegar e vamos construir uma grade, né, já está sendo elaborado isso, para a gente convidar promotores e outros atores que trabalham com isso para passar essa experiência para os educadores. Experiência, para a gente entender um pouco mais, né, quem é esse sujeito de direitos, a criança e o adolescente, quais são os deveres, quais são... o colega aqui, o professor, o supervisor, né, Marconi. O Marconi falou de aprender direitos, aprender deveres, e você falou mais uma palavra que eu... Direitos, deveres, obrigações. Direito, deveres e obrigações, Oi? Limite. Então, quem é esse sujeito de direitos que precisa entender os seus... que precisa ter atendido e atender aos seus direitos e deveres, limites, etc. Então, nós vamos trabalhar num curso, e aí também vai incluir aí o atendimento em rede, como é o atendimento em rede, a questão dos fluxos, a questão dos outros atores que trabalham, a questão do ato infracional. O ato infracional é muito importante que seja discutido, mas discutido seriamente. Tem muito promotor que induz, ou é induzido a
ao entendimento de que tudo que acontece na escola que inferior é ato infracional, faz BO. E nós temos que mudar nós temos que entender, no seu BO interno, vocês têm um BO interno, né? Mas assim, eu conheço, nós temos casos mas aconteceu isso, delegacia. Então, isso tudo nós vamos ter que discutir seriamente com pessoas que compreendam a importância de se discutir isso, para a gente entender, olha, atos indisciplinares, atos infracionais dentro da escola, na medida do máximo possível, devem ser entendidos como atos infracionais. Mas atos infracionais que devem ser trabalhados de forma pedagógica, dentro da escola. Não delegacia, fórum, tá? Bom, eu sei que isso vai dar discussão, é claro que isso a gente até vai ter que chegar numa matemática e dizer, olha, o que é porte de arma, por exemplo? Tem que ser levado para a delegacia? O que é grave a ponto de levar para a delegacia? O que não é? Isso tudo a gente vai ter que discutir e a gente vai ter que tentar, né, criar uma padronização, eu diria, eu não sei como que poderíamos fazer isso, eu acho até difícil fazer isso, porque sobre o aspecto não punitivo, qualquer ato infracional poderia ser trabalhado na escola. O problema é que tem as repercussões extramuros que acabam tendo uma cobrança da comunidade, da imprensa, e aí a gente precisa, às vezes, mostrar que, olha, alguma coisa foi feita. Mas tudo isso a gente pretende refletir, discutir e trabalhar nesse curso à distância do ECA. Muito bem. Além desse curso do ECA, nós vamos ter um curso à distância também de introdução aos direitos humanos, com foco para educadores. Por que introdução aos direitos humanos? Se vocês forem olhar nos parâmetros curriculares nacionais, se vocês forem ler autores que abordam a temática da ética, o estudo da ética, e a ética ela foi colocada para ser trabalhada como tema transversal porque interessa todas as disciplinas, né? E a ética trabalha com valores essenciais da convivência. Se vocês forem olhar os autores que refletem sobre a ética, tudo começa pelas bases da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. A questão da convivência democrática, a questão do combate ao preconceito, a questão da ideia de dignidade da pessoa humana, a questão da igualdade, a questão do direito à liberdade, e acaba até entrando na questão dos direitos e deveres, porque você vai falar em direitos humanos essenciais, você vai acabar necessariamente falando disso. Da questão da dignidade, da integridade corporal, do direito à vida, né? Dos direitos sociais fundamentais. Então, essa temática, ela nos remete automaticamente à questão da ética. Então, a gente pretende fazer uma grade que seja, na qual esses temas sejam tratados com a seriedade devida, mas com a praticidade para os educadores, para que o educador possa, de forma mais prática e menos no lado do direito, possa ter como ferramentas esses conceituais que vêm da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da nossa República Federativa do Brasil, e também vamos, dentro dessa temática, abordar a questão de alguns valores referentes à ética, aos valores da convivência democrática, que são os valores que estão lá na República Federativa do Brasil, e a questão dos valores da convivência entre as pessoas, da convivência democrática. Também a ideia é que seja um curso de 30 horas, também por pessoas cuja grade será feita pensando aqueles colegas, aquelas pessoas, aqueles outros atores que possam enriquecer os professores com esses conteúdos essenciais. Muito bem. Além disso, foi pensado também uma capacitação, eu não diria capacitação, porque é uma formação ou uma reflexão conjunta com base na justiça restaurativa. Então, a gente vai
Mas isso já não será à distância, algumas coisas será à distância. Eu acho que o Felipe pensa em fazer algumas coisas à distância, inclusive utilizando a videoconferência, utilizando, por exemplo, o conhecimento do pessoal do CECIP, da Mônica e tudo mais. Mas nós vamos fazer um trabalho de campo. Aqui no Estado de São Paulo. O Estado é grande, mas a ideia é que a gente monte uma equipe. Essa equipe vai ser definida pela Secretaria de Educação e Ministério Público. Monte uma equipe para ir nas regionais, nos polos regionais, e a gente fazer um trabalho presencial sobre justiça, reflexões em geral, sobre formas não punitivas de abordagem das questões escolares e sobre a questão da justiça restaurativa, usando os fundamentos extraídos lá da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela já é... Vocês já conhecem, né? Já tiveram aqui abordagens sobre justiça restaurativa, acho até que a Mônica já deve ter falado alguma coisa. A ideia é que a gente pegue todos aqueles valores, porque na verdade a justiça restaurativa também trabalha com valores essenciais, que também nos remete à ética. A gente está sempre chegando à questão da ética e também de trabalhar essa pluralidade humana, essa diversidade que existe na escola. A escola de 60, 70 anos atrás era uma escola quase que homogênea, né? Aquele pessoal tranquilinho, que representava a família. Hoje a escola representa a pluralidade, a diversidade, e é uma escola que tem aí, claro, que representando isso. E aliado ao fator das relações democráticas da escola, nós temos aí a emergência de conflitos e, portanto, temos que trabalhar com esses conflitos não de forma violenta, não de forma que cause violência, ou que perpetue a violência, ou que cause estigmatização. Então, a ideia é que a gente trabalhe com esses valores da justiça restaurativa. Então, nós vamos fazer encontros presenciais. A ideia também está pensada aí em 30 horas, será alguma coisa mais introdutória mesmo, para a gente sensibilizar, para a gente colher também o que o professor tem, o que os supervisores têm, o que os educadores têm, de experiências, para que a gente possa pensar numa escola que possa trabalhar esses valores oriundos da justiça restaurativa. Nós vamos trabalhar em alguns eixos centrais dentro dessa proposta. Um deles é o que a Mônica sempre trabalha, que é a questão do trabalhar o espaço escolar. Então, a gente vai precisar, né, incentivar cada vez mais as escolas, né, e vocês aqui são agentes potenciais de transformação disso, porque vocês são protagonistas. Eu sei que às vezes há alguma dificuldade, porque quando você pensa em trabalhar as relações democráticas nas escolas, você pensa também na gestão democrática da escola. E a gente sabe que a escola, às vezes, nem sempre, né, às vezes há uma dificuldade de se trabalhar isso, principalmente com alguns diretores que têm uma certa resistência, que entendem que esse caminho não é o melhor, porque é um caminho cujo resultado não aparece rapidamente, enfim. Mas, de qualquer forma, nós temos que começar. E vocês têm que insistir. É aquela coisa da água mole. Então, mesmo naqueles locais onde tenhamos resistências, vamos ter que trabalhar insistindo nesses processos. E aí, trabalhar sempre na questão, dentro dessa primeira linha de atuação, trabalhar no fortalecimento da relação escola-comunidade, né? Não se pensa em combater ou prevenir a violência sem pensar numa integração positiva da escola com a comunidade. Numa integração e num fortalecimento, principalmente do conselho escolar. Acho que o conselho escolar, quanto mais participativo ele for, melhor vai ser para aquela escola. Então, nós temos que pensar como gerenciar melhor essa questão da escola e comunidade, da minha escola e da minha comunidade. Então, vamos também, né, abordar bastante, enfatizar bastante a questão do fortalecimento dos grêmios, né? A gente sabe que os grêmios existem nas escolas, mas atuando efetivamente nós não temos muitos. A maioria dos grêmios aí está no papel, pelo até onde eu sei.
E agora estou vendo a Vânia aqui. Oi, Vânia, tudo bem? E nós precisamos fortalecer esse Grêmio. Eu já soube, inclusive a Vânia me contou esses dias que os professores mediadores comunitários fizeram, a atuação deles ao longo desses últimos tempos, fizeram com que houvesse um incremento e um fortalecimento desses grêmios estudantis. Isso nos deixa muito felizes, porque melhora o vínculo na escola, melhora o vínculo entre os alunos e o protagonismo desses jovens, que são agentes muito, muito transformadores numa escola. Então, nós vamos trabalhar pensando em práticas pedagógicas que sejam mais restaurativas. Enfim, vamos ter uma linha de atuação dentro de um primeiro momento nesses processos. Atuando, é claro que nós vamos pedir ajuda externa, vamos pedir ajuda de outros atores. Isso a gente ainda vai tentar pensar como isso vai ser feito. No segundo momento, nós vamos tentar trabalhar também dentro desse eixo da justiça restaurativa, trabalhar um pouco a questão da subjetividade. É claro que o professor ele não é psicólogo, mas o professor muitas vezes tem condições, através de algumas ferramentas pedagógicas, de trabalhar o jovem, e quanto mais cedo melhor, de trabalhar alguns valores essenciais. Por exemplo, trabalhar a questão da assertividade. O quão é importante para uma criança e para um jovem aprender a dizer não, por exemplo. É muito importante. Dizer não significa muitas vezes se livrar de uma droga no futuro. Então, saber ser assertivo é importante aprender. Aprender a controlar a raiva é importante? Evidentemente que é importante. Nós temos ferramentas, existem ferramentas, existem vários manuais americanos, eu agora tenho lido algumas coisas, que ensinam. Na mediação de conflitos, a gente trabalha também com o controle da raiva, com o controle das emoções, então, com o controle do estresse, com o controle da frustração. Então, nós vamos tentar, através de algumas ferramentas pedagógicas, trabalhar essa questão da subjetividade, tá? Para que o professor mediador comunitário e os gestores regionais possam multiplicar isso, ter um efeito multiplicador. E vamos também trabalhar a questão dos círculos de paz, dos círculos restaurativos. Nós vamos fazer um treinamento básico, vamos imaginar assim, de como mediar conflitos e de como trabalhar melhor esses conflitos, criando uma rede, um grupo de pessoas que possam ajudar, um grupo que a gente chama de grupo primário de proteção, que é um grupo ali da comunidade, ou da própria escola, ou da família, ou do próprio alunos, que possam ajudar nesse fortalecimento e ajudar nessas mediações, seja ela através de pares, seja através de grupos, ou seja através de uma coletividade. Nós vamos também promover alguns encontros regionais. Bom, então esse é um terceiro ponto. Um outro ponto, a gente vai fazer, como já tem sido feito, encontros regionais de promotores e educadores, para poder chorar juntos, para poder discutir problemas em comum, para poder ver quais são os problemas, quais são as soluções que podem ser tomadas em conjunto. Nós vamos também fazer um cronograma de visitações às escolas. Então nós vamos estimular promotores do estado inteiro a irem nas escolas, a visitar as escolas, principalmente aquelas escolas mais complexas, que têm, enfim, algum grau a mais de dificuldade para se trabalhar essa cultura de paz, para que a gente possa detectar quais são os problemas, o que está faltando. Tem muitos bares próximos, tem o que está sendo observado naquele perímetro escolar, não está para a venda de bebida, né? O que está sendo feito ali naquela região, o que não está sendo feito, qual é a política pública que está precisando ser feita ali para melhorar um pouquinho aquela comunidade. Então, a ideia dessas visitas não é só mostrar a participação do Ministério Público enquanto agente do Estado, assim como o professor, mas também como parceiro para tentar levantar os problemas dessas escolas e, através de um diagnóstico aí, ainda que seja mínimo,
tentar ver o que pode ser feito em termos de negociação, em termos de políticas públicas para melhorar aquele ambiente, aquela localidade. O promotor, vocês sabem que o promotor de uma localidade, ele acaba sendo um grande articulador de políticas públicas. Ele pode estabelecer termos de ajustamento de conduta, então pode cobrar do prefeito alguma ação ali naquele bairro, pode cobrar do gestor alguma intervenção ali naquela região. Se está faltando um serviço público ali, podemos fazer alguma coisa para melhorar aquele trabalho. Então essa visita será uma visita buscando isso, buscando talvez uma visita mesmo. E até para mostrar para os professores, para a comunidade, que estamos juntos. Estamos juntos e estabelecer um diálogo direto por telefone. Olha, eu estou com um problema tal na escola, e talvez até levar o professor para fazer uma conversa com a comunidade, dentro dessas questões essenciais e importantes para a convivência humana. Eu estou falando rápido aqui porque eu estou preocupado com a hora, Felipe. Calma, né, Felipe? Pretendemos também, e aí talvez seja o melhor eu falei vamos também fazer algumas conferências, videoconferências. A gente vai pegar aí, nós temos 1.850 promotores no estado. Muitos desses 1.850, muitos desses com experiências muito ricas, com trabalhos sociais muito relevantes. Então a gente quer compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, compartilhar esperança, né? Para todo mundo poder ter esperança, porque o que a gente percebe é que o jovem, principalmente o jovem desses contextos sociais bastante violentos, ele às vezes é muito despossuído de esperança, de perspectiva. E uma das ferramentas não cognitivas que o professor tem a missão de passar para ele é que ele pode acreditar que o mundo vai ser um pouco melhor, né? Para ele não ficar tão desesperançado. Eu sei que isso é muito complexo, principalmente levando em conta escolas que às vezes têm crianças que vão drogadas para a escola. A gente sabe disso, crianças que vão totalmente fora de si para as escolas. A gente sabe que o caminho é muito complexo, muito árduo. Mas o que a gente vai buscar é compartilhar esperanças, para todo mundo poder ter um olhar pelo horizonte, para a gente acreditar um pouco naquela coisa do Eduardo Galeano, da utopia, né? De olhar para o horizonte e caminhar, porque a utopia serve para isso, para a gente poder caminhar, olhar para o futuro, olhar para a frente. E a gente pretende também, nas nossas andanças, em todas essas experiências, discussões, a gente pretende elaborar um livro, talvez seja até no primeiro momento, mas pode ser até que seja mais de um, ou um CD, DVD, com experiências do que todos têm, das melhores experiências. A gente chama na ciência política de tecnologia social tudo aquilo que uma pessoa ou instituição produz ao longo da sua vida, ao longo de sua história. Então, todos nós temos aqui um currículo que não está no papel, mas é um currículo oculto que está... Todos nós desenvolvemos habilidades significantes disso ou daquilo, e muitas vezes essas habilidades não aparecem, essas habilidades estão lá naquela prática diária que a pessoa faz, na família, na comunidade. O que a gente pretende, dentro dessa ideia de tesouro que cada um traz, né? Tem até uma parábola que mostra um pouquinho dessa questão do tesouro que cada um traz, que é aquela história do alfaiate que recebeu um livro, e o livro tinha um código do tesouro. E aí ele foi e falaram: olha, se você decifrar esse livro, você vai achar o mapa do tesouro, se você encontrar o segredo do tesouro. E ele teve muitas dificuldades para entender, porque o livro era em vários idiomas, então ele estudou, demorou alguns anos para entender os idiomas. Depois que ele entendeu, ele virou intérprete do rei. Aí precisava, então já melhorou a vida dele, porque o conhecimento o levou a ser intérprete do rei. Mas aí ele precisava também decifrar alguns códigos ali, algumas coisas matemáticas. Aí ele estudou e decifrou. E aí, ao final, ele descobriu que não havia tesouro nenhum, que o que ele aprendeu ao longo do livro, ele era o tesouro. O tesouro consistia em pegar a sabedoria... Oi?
manifestar o que tinha dentro dele. Obrigado, viu, pela ajuda. Olha, nada como falar com educadores. E isso a gente chama em ciência política e tecnologia social, que é o que uma pessoa traz ou uma instituição traz ao longo de sua experiência. Então, o que a gente quer dizer com isso? Nesses encontros que nós vamos ter regionais, de justiça restaurativa, o que a gente quer é ser um mediador. Na verdade, meus colegas, nós pretendemos ser mediadores. Vamos colher as experiências, as melhores práticas, vamos trabalhar essas melhores práticas e transformá-las e sermos mediadores e depois multiplicadores. Vamos transformá-las em textos que possam servir para todo o Estado, para todo o país e para todos os lugares. Então, nós vamos pegar os tesouros que cada local tem e transformar isso em produção de conhecimento mesmo, transformar isso em conhecimento e a gente espalhar isso para todos. Vejam bem, de tudo que eu falei, é claro que essas várias ações, elas não são mágicas, não são soluções para os problemas. Elas fazem parte de um processo, de um processo de parceria que duas instituições estão fazendo. Aliás, já deveriam ter feito lá atrás. A gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em rede. Isso tanto na prevenção, mas também na repressão. Vocês não têm ideia quanto é difícil, né? Eu trabalhei alguns anos em grupo especial de combate ao crime organizado. Vocês não têm ideia quão difícil é montar uma força-tarefa, por exemplo, juntando Receita Federal, Receita Estadual, polícias, Ministério Público. É muito difícil. Então, por quê? Porque nós temos o hábito de cada um olhar para si mesmo e cada um trabalhar em si mesmado. Então, a nossa ideia é que a gente comece a dar os exemplos desse trabalho em equipe, desse trabalho em rede, desse trabalho em parceria, feito por entidades públicas que têm a mesma finalidade, que é o bem social, que é a pacificação social, que é a paz na comunidade. Eu estou falando muito, eu sei que vocês estão cansados. Eu vou encerrar aqui só com uma... eu vou passar para as perguntas, mas eu só vou encerrar com uma frasezinha que também do Gandhi, interessante, que é assim: você nunca sabe o resultado das suas ações, mas se você não fizer as suas ações, nenhum resultado você terá. Então, a ideia é que a gente faça ações, ainda que sejam incipientes, ainda que sejam pequenas, mas que vá causando ondinhas, e a gente consiga ter um trabalho mais multiplicador lá pela frente para construir um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado.